vocês sobre esse cenário que a gente está fazendo, esse retrospectiva histórica nesse vídeo. Por que fazer essa retrospectiva histórica, essa linha do tempo é tão importante? Olha só, eu acho interessante que a gente tinha dificuldade de se comunicar por carta, depois para a gente ir de um lugar ao outro, como a gente sofria, né? E as pessoas andavam de cavalo, depois passaram a criar meios para se transportar. O transporte foi um grande avanço tecnológico, né? Até que a gente criou esse avanço tecnológico e foi destruir nós próprios, né? Aqui é o movimento das bombas, da guerra. E olha, gente, a internet, quando ela começou a ser usada, tem um museu lá em Bletchley Park, lá próximo a Milton Keynes, que fala sobre a história da computação. E esse movimento, ele foi criado não apenas para troca de informações. O grupo, vocês podem ver esse contexto histórico todinho do começo aqui, desse começo do uso da tecnologia para se comunicar, antes mesmo desse movimento da década de 2000, eles começavam a trocar mensagens à internet como se fosse via rádio. E essa descriptografia das informações foi fundamental, e foi feito por uma mulher, viu? Lógico, tem um grupo de pesquisadores, um matemático, que vocês podem ver no filme Jogos da Imitação, Imitation Game, e que vocês podem compreender um pouco esse cenário, de como foi importante essa compreensão, estou falando de maneira muito, muito rápida, essa compreensão de como é importante compreender essa nova linguagem de comunicação. A partir do momento que essa nova linguagem foi compreendida, que aí eu até no meu texto eu cito o Tim Berners-Lee. Ele, quando criou o movimento da internet, ele não sabia, gente. Ele dizia assim, gente, mas será que esse negócio vai ser interessante para que a gente possa avançar, trocar documentos? Ele foi visto como um lunático na época. Mas acabou o que acontecendo? Uma grande luta de classes vem e só poucos têm acesso. E o grande desafio do Tim Berners-Lee, quando criou esse movimento da World Wide Wide, ele exatamente para que todos tivessem acesso a todas as informações, porque informação é poder. E ele tem um livro que fala exatamente que o grande movimento foi essa questão do fogo do futuro, não era mais as bombas, era o acesso a ter um computador. E o grande desejo dele é que todas as pessoas tivessem acesso a computador. Né? Aquela imagem de um vídeo que eu coloco para vocês, já eu coloco o link dessa imagem, que é um outro filme muito interessante de vocês acessarem, que é o Freenet, tá? Esse vídeo, ele coloca essa reflexão. Nem todos têm acesso a essa tecnologia. O movimento foi espantoso, muito rápido. Gente, da década de 2000 para cá, é uma rapidez de invenção, de acesso a essa nova linguagem, nessa nova interface. Eu não preciso saber comandos de internet, eu não preciso saber essa nova linguagem binária. Eu preciso apenas ter um computador, colocar um endereço, e eu vou lá e acesso essa sala comum e todos estão conversando. Vocês têm noção disso? Que a Maria colocou, eu fico confusa, como é que eu posso? Gente, quem não nasceu nesse mundo, quem não nasceu, por isso que essas imagens são tão chocantes. Quando a gente vê essa linha do tempo, quem não nasceu nesse mundo todo conectado, fica impressionado. Entretanto, as minhas filhas já nasceram, né? Tem 24 anos, já nasceram nesse mundo conectado. Para elas é comum. Para elas, agora o desejo é ter um telefone que ela fale, que não precisa mais ficar carregando o telefone para cima e para baixo, ela leva o relógio, né? O telefone não, o relógio. Porque o relógio está tudo conectado, né? Que a internet das coisas, o relógio já vê a pulsação, quantos quilômetros ela correu, né? Isso, essa gravação será colocada no grupo,
quantos quilômetros ela correu, essa conectividade que não é mais só no telefone, agora a pessoa quer estar no relógio, já está imbricado. A gente chama isso de Windgets, já está imbricado na gente. A gente já consegue, parece que assim, essa geração, o Tim Berners-Lee chama de nativos digitais. A gente pode ver essas linhas gerais assim nesse vídeo, gente, muito imagens muito rápidas, mas a gente está sendo invadido assim. A gente está invadido de uma quantidade imensa de informações. A gente está numa outra cultura, num outro movimento social. E foi muito rápido. Esses reloginhos agora são incríveis prazeres, Maria dos Prazeres. Só que a gente tem uma questão, e que quem assistiu, conseguiu assistir aquele vídeo ontem, a gente está ligado constantemente, bombardeado de informação, e vocês não têm noção que para escrever um texto, eu estou conectado com informações do mundo inteiro. Né? Eu tô conectada, eu tenho que ser capaz de, exatamente, Marusca, compreender por trás dessa informação que me chega. Será que ela é verdadeira? Até que ponto de onde ela vem? Por que ela está sendo passada? De onde ela saiu? Quem é o autor dela? Quais são as fontes desses links? Esse é o grande desafio, filtrar isso. O papel do professor é também essa curadoria que a gente chama. E olha só, o desafio é muito mais sério, gente. Não é só a gente fazer a curadoria e botar na cabeça do menino, leia só isso. Não. Ele que tem que perceber o desafio crítico que ele tem que vivenciar. E outra coisa, dificuldade de concentração imensa para produzir texto, sabe o que eu faço? Tenho que desligar o WhatsApp. Quem assistiu o vídeo todo ontem percebeu. Como a gente está ligado o tempo inteiro, é aqui, ó, eu tenho um caderninho também, que eu anoto os textos, que eu preciso do meu analógico, eu não nasci no digital, porque senão eu sou turbinada de informações e desconcentro para escrever, que eu acho que deve ser um pouco o que vocês vivenciam também, né? Porque a gente está vivendo essa infinidade de informações. Isso é um momento subcultural, tá? Tem outras pessoas que têm outros estilos de aprendizagem, porque conseguem, com acesso à informação à palma da mão, né? Ou no reloginho, tá aqui, consegue administrar o seu tempo. Mas o grande desafio hoje, professor, viu, Freitas, é esse professor mediar essa informação que seja na palma da mão. Não é controlar, mas dizer assim, percebam, organizem-se e aprendam a estudar nesse novo cenário. Tem uma outra estrutura de estudo. Então, se eu tenho uma mudança social como essa, gente, se eu tenho uma mudança social como essa, vocês têm noção. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, né, o que vocês falaram da disciplina, né, que vai te ajudar a romper esse movimento de compartilhamento, de desafio para aprender junto, abre novas possibilidades, mas vocês vão precisar aprender a estudar nesse novo cenário social e cultural que a gente está vivendo. Não só os alunos, quando vocês trabalham como professores, agora são vocês como mestrandos, tá? Para que vocês não sejam meros, a geração C5, que eu chamo, replicadores, papagaio de pirata, aquele que fica só aqui, ó, só dizendo amém, né? Só confirmando. Você ser capaz de refutar as informações. Quando eu compartilho um texto com vocês desse, que eu publiquei no Alice News, né, quando eu compartilho esse texto com vocês, por que é importante ouvir o feedback de vocês antes que vocês tenham lido o texto? Porque aí vocês pensam, como é que eu escrevi esse texto? Eu estou aqui na sala da minha casa, a metáfora aí, eu vou até afastar aqui o computador para vocês verem, tirar aqui da tomada, para vocês verem um pouquinho a minha casa. Essa ideia do texto vem com cotidianos do que a gente vive.
Eu tinha assistido esse filme, Freenet, recomendo que vocês assistam, mas eu vou falar com vocês, não propriamente a teoria, mas vocês, como pesquisadores, são capazes de escrever textos críticos que reflitam sobre esse movimento social e cultural. Primeira coisa que eu fiz para escrever esse texto, como foi? Eu disse, não, eu gosto de partir de metáforas, tá? Eu sou da língua, sou da letras, me formei primeiro em língua portuguesa. Metáfora. Qual é a grande metáfora que a gente tem? A porta, tá? Essa porta aqui, ó. Eles devem escutar aqui, né? Eu preciso ter uma metáfora da porta. Eu preciso ter essa chave. Eu preciso para esse novo mundo, para esse novo cenário digital. O que é que eu vou fazer? Quando a gente pensou essa metáfora, é uma questão inicial, né? A tecnologia, qual é a grande questão inicial? A porta é uma imensa possibilidade. A tecnologia é uma possibilidade. Ela pode facilitar ou barrar esse acesso. Então, essa metáfora inicial promove uma problemática, reflete sobre essa problemática, apresenta um cenário. Vocês perceberam aqui que eu estou apresentando um cenário internacional, depois da América Latina e depois do Brasil, né? Eu apresento essa problemática que a gente está vivendo nesse cenário. Ou seja, eu coloco o contexto social que eu estou vivendo, até chegar aqui, no miudinho da minha sala de aula, do meu trabalho com professores, mais para a segunda parte do texto. Mas eu tenho que apresentar isso, né? E aí que vocês refletiram muito, muito bem. É essa questão não só do acesso. A gente tem que lutar também por políticas públicas de inclusão, tá? A gente só tem 1/3 da população que tem acesso à tecnologia. Então, por isso que a gente precisa ler tanto sobre essa conectividade, sobre essa cibercultura, tá? E ela nos apresenta, quem é o autor que nos apresenta essa reflexão? Tem várias entidades que pesquisam dados sobre essas conectividades, uma delas é o CGI, Comitê Gestor de Internet. Ela fez recentemente, o CGI, uma pesquisa sobre jovens, viu? E eu até, lendo a pesquisa, não só sobre domicílios, aqui eu usei dados sobre os domicílios. O CGI apresentou uma pesquisa interessante sobre jovens, dizendo que 80% dos jovens têm acesso. Aí eu disse, gente, será que esses 80% de jovens de 7 a 15 anos têm acesso mesmo? Sinceramente, isso não é real. Aí eu fiquei me perguntando, mas será? Eu estava escrevendo sobre isso mesmo. Será que esses jovens, quem é esse jovem do século XXI? Será que ele tem acesso mesmo? Os dados, a gente começa a questionar até os dados, porque os dados também são macro, né? E a gente vê a realidade micro. Por quê? A gente está na zona, muitas vezes numa zona urbana, entretanto, com diversidades socioculturais muito fortes. Né? Então, questionar isso, levantar hipóteses, isso é o papel de vocês como mestrandos, como pesquisadores. Vocês olham os dados como esse, e o que é que eu posso refletir sobre o meu contexto, sobre a minha realidade? Olha, como é que eu acesso? Eu clico aqui, gente, ó, o que é um texto hiperlinkado? Eu vou lá e eu já acesso os dados da entidade, tá? Esse é um tipo de texto diferente, ele é um texto que é como se fosse jornalismo científico, que ele é todo linkado aqui, tá? Todo cheio de links. Na dissertação de vocês não pode ser assim, tem que usar as normas da ABNT, né? É diferente. Mas, assim, nesse tipo de texto é muito bom, porque você já vai e encontra os dados direitinho. E aí eu desafio a vocês a buscarem os dados dos jovens conectados, que esse comitê gestor também lá no site coloca. Vão lá e pesquisem. E se perguntem, será que esse 80% desses jovens estão com acesso mesmo? Viu? Fazer perguntas é a alma de quem está interessado num tema e quer ser pesquisador de um tema. Tá? Não é simplesmente
foi o que vocês colocaram. Olha, esse seu texto me fez refletir sobre isso. Como a colega disse, não foi só dados técnicos, tem sentimento aí. Então, é importante mostrar isso. Então, esse autor, a primeira vez, o Berners-Lee, em 96, quando ele apresentou esses dados, gente, ele foi questionado. Ele foi dito, quando ele apresentou essa teoria aqui, que a internet tinha, que todo mundo tem acesso a esses no mundo de informações, o desenho dele é como se fosse um monte de computadorzinho compartilhando suas pastas de dados. Né? Ele foi questionado. Quando ele entregou a tese dele no MIT, disseram assim, poxa, isso parece ser um pouco, como é que chama? Imprudente. Então, é muito interessante que as pessoas que se questionam e que se colocam com embate nessa luta contra-hegemônica que a gente diz que vai contra o modelo já posto, a gente pode compartilhar. Isso não é só de poucos. Isso não é só de uma comunidade militar para saber dados da guerra, ou para compartilhar dados organizacionais ou governamentais, government, como eles colocam. Isso é para as pessoas, é uma utilidade pública. Né? E hoje a gente está vendo isso, e aí a Camila colocou, a Kaline, desculpa, colocou agora muito bem. É necessário política pública. Se eu não tiver política pública, como essa pesquisadora agora aqui colocou, lá nigeriana, principalmente os países mais pobres, os mais pobres não têm acesso. O Novo também colocou isso. Né? Quando eu digo política pública, é porque eu tenho que garantir isso como igual a água, né? Ele tem que ter direito a isso. A gente busca informação como alimento, para que a gente não seja refém, né? Então, esse é um grande movimento, porque é como se a gente vivesse, tem um autor que chama de linha abissal, como se a gente vivesse nesse cenário cibercultural, como se fosse com um grande fosso, com uma grande separação, os que têm acesso e os que não têm acesso, os cidadãos e os não cidadãos, porque quem não tem acesso não é capaz nem de questionar, aumenta os abismos sociais, isso mesmo. Então, essa chave da porta, se eu não tiver essa web como utilidade pública, eu não tenho acesso a essas novas possibilidades. Tecnologia é uma possibilidade, porque depende do que a gente faz com ela. Porque tem muita gente fazendo o quê? Fake news, né? Muita gente usando notícia falsa, que está causando até problemas na saúde pública, dando receita de remédio que não existe. Né? Nos cotidianos, a gente vê tanto isso agora, nos grupos, não só nos grupos de WhatsApp. Né? O prefeito colocou a internet em frente à minha casa. Ai, meu Deus, que bom, na praça, isso mesmo. Mas, assim, não é tão desnecessário. A gente precisa... Tem um movimento, que é um movimento hacker, que é um movimento de compartilhamento, que é um professor que se chama Nelson Preto. Ele foi orientador dessa professora que é a Edmeia Santos, tá? Ele diz a ideia de quanto mais a gente tem espaços públicos para compartilhar, é fundamental. Porque a gente cria essa nova cultura de que isso é comum, eu ter acesso à informação em qualquer lugar. Isso não é direito só dos que têm direito a pagar, tá? E ele está colocando mesmo, as entidades públicas compartilhem suas internets, coloquem suas internets abertas, que é um outro professor que eu vou deixar a referência para vocês. Outra professora que eu gosto muito, que pesquisa muito essa ideia de aumentar oportunidades, e agora eu entro no campo da educação, é Edmeia Santos, tá? Essa professora, ela trabalha também com formação de professores nessa cultura digital, que a gente chama de cybercultura. Tudo que a gente está falando aqui, se a gente está vivendo num outro cenário, com outras ecologias de comunicação, antes a nossa ecologia de comunicação era qual, gente? Só nos nossos grupos familiares. Depois passou nas aldeias, depois das aldeias passou para as cidades,
para os grupos, né? Para os grupos das escolas. As escolas também, no começo, eram processos muito elitizados. Hoje, a nossa grande luta é que essa escola deixe de ser elitizada. Por isso, a nossa luta também por escolas públicas, né? E abertas, apesar de nós termos 15 milhões de jovens ainda fora da escola. Né? Mas ampliar esse acesso. Então, nessa cultura que eu tenho de ampliação de acesso, se eu tenho uma nova cultura de me relacionar, eu agora não espero mais uma carta chegar. Eu não espero mais o carro da hora me entregar uma encomenda, que demorava tempos para chegar. Agora a gente vive numa cultura do imediatismo. Quando alguém não responde imediato no WhatsApp, a gente fica parecendo que está nervoso, né? E um turbilhão de informações. A gente vive saturado, que o Bauman nos coloca, no movimento de um turbilhão de informações. E o nosso desafio é perceber essas oportunidades de aprendizagem nesse trabalho na rede e com a rede. E ao viver isso, a gente vive um novo cenário educacional. Gente, que a gente está vivendo, né, e cultural, gente, vocês acham que isso não ia afetar o jeito que a gente aprende? Então, a Edmeia trabalha com uma base conceitual de que a gente aprende na rede e com a rede. Eu não aprendo mais sozinha, eu aprendo com vocês, trocando com vocês, né? Um espaços plurais de aprendizagem. Carinho, o que é isso? Eu vou mandar um texto para vocês se aprofundarem, que fala sobre uma outra teoria de aprendizagem chamada conectivismo, para que vocês possam se aprofundar. É uma teoria nova, tem muitas pessoas que fazem uma crítica tremenda a esse autor. Ele começou a publicar em 2006, o Siemens, tá? Ele é um canadense, tem um grupo de pesquisa, e que ele diz que o conhecimento não é aquele repositório mais que a gente entra no campo da educação. Se eu estou vivendo um novo contexto cultural, eu não vou empurrar conhecimento na cabecinha dos alunos. Eu estou aprendendo com as referências que a Maria trouxe, que a Edilene trouxe, que a Suilana trouxe, o João, a Marusca, a Michele. Então, tudo isso cria uma grande troca. Por isso, os nossos ambientes de sala mudam. Eles são como, linkados. Eu clico aqui e abro o livro da professora. E vou ler o texto da professora sobre cibercultura. Percebem? Tá? Então, eu vou ler esse texto dessa professora, que não está só dentro do meu computador. Tem um monte de professores que comentou, que participou desse livro, né? E o que é pesquisar nesse novo cenário? Tá? E isso amplia as nossas leituras, também as nossas visões de mundo. Eu compartilhei com vocês uma pasta imensa. Deixa eu ler aqui um trechinho dela. Compartilhei uma pasta imensa com vocês de textos. Mas, Karine, como é que a gente pode se apropriar e compreender esse cenário dessa sociedade e trazer isso para a educação, né? Por isso que eu digo, é fundamental quando vocês escrevem, vocês explorarem primeiro esse cenário social e cultural. Vocês é importante porque vocês estão dentro de uma mudança de paradigma, tá? Olha só, nesse texto dela da página 29. Ela apresenta exatamente isso que eu estou conversando com vocês. Né? O princípio do digital faz com que o computador se diferencie da TV analógica, da máquina. Ela faz esse contexto histórico aqui, tá? Da máquina rígida. O surgimento da web apresenta um novo sistema de interação e conectividade. Eu estou aqui com vocês, me conectando, li com textos de vários autores, online, em linha. Isso quer dizer que passamos da massa receptora. E outra coisa,
receptora, as redes interagentes. Não é só a Karine que manda texto para vocês. Vocês vão compartilhar textos comigo. Isso é compartilhar e aprender em rede. Isso exige uma nova morfologia social. As mensagens não são apenas segmentadas pelos mercados. Não tem só um que passa a mensagem. É de todos para todos. Com várias capacidades interativas. Quem é que disse isso? O Castells, 1999, tá? Que é um sociólogo catalão. Então, tem autores que é fundamental vocês conhecerem. Quem for fazer pesquisa nessa área, aprofundar aí um pouco mais a leitura desses autores da sociologia, para vocês se colocarem não só na educação, mas trazer isso no paradigma macro. De onde é que essa educação está? Tá? E aí a gente vai, então, para o nosso processo educacional. Como é que nós, professores, né? E aí tem grandes críticas, eu trago uma reflexão, grandes críticas para o agora, para esse AD, o povo faz uma preocupação e questiona, vixe, esse negócio desse movimento EAD não presta não, porque precariza. Gente, é o seguinte, existe um outro paradigma subcultural. Tem muitas pessoas que precarizam, eu acredito em EAD com docência, com mediação, com tutoria. O papel do professor não será esquecido, tá? Existe precarização, sim, também na educação à distância. Porque, como em todo lado. Porque, às vezes, o mercado se apropria, aí é o mercado das controvérsias, viu, Leonora? O mercado se apropria, explora o professor, bota o professor com 100 alunos, com 200 alunos para acompanhar, com muito feedback para dar, é uma apropriação do mercado. Mas aprender nessa cibercultura é fundamental, a gente está nela. Agora a gente tem que lutar por dignidade e por mediação docente. O professor nunca será substituído. Eu digo isso porque quem programa uma sequência didática, como eu programei para vocês, a sequência didática da nossa aula, qual foi? Vocês leram meu texto antes, vocês viram o vídeo antes, vocês vieram para cá debater. Eu faço uma referência teórica, falo de como foi essa escritura, como essa escritura de vocês nesse movimento de mestrado, quais são os autores que vocês têm que buscar, né? Mas é fundamental o papel. E isso, a aula precedeu muita preparação. A aula não é só aqueles 20 minutinhos gravados aqui, que começou há 15, 20 minutos atrás. Tem toda a preparação antes do que está sendo gravado. Tem toda uma predição antes. E tem toda uma bagagem de leitura que a gente carrega. E que eu só tive a oportunidade, tá? Porque fui bolsista, estudei fora e fui bolsista. Então, essas políticas de acesso são fundamentais. São fundamentais. Se eu não tivesse tido bolsa, eu não tinha. E tive todo um acompanhamento de rede de educadores que eu participo até hoje. Grupos de pesquisa que participo até hoje. Eu não aprendo sozinha, eu aprendo com o outro. É isso que eu estou dizendo. É isso que a AD vem trazer para a gente. Tá? E é nessa linha que aí eu queria apresentar para vocês o slide da aula de hoje. Eu sei que tem muitas angústias, vocês devem ficar muito embrulhados aí nessa questão. Ai, Karine, mas esse negócio já tem muito preconceito ainda, né? Tem muito preconceito, mas essas mudanças, essa abertura ao novo, que a colega colocou, é uma competência socioemocional. Exige coragem. Coragem. Antes de tudo, gente, é coragem. Como Guimarães Rosa diz. A gente está aqui, a gente carrega consigo a nossa identidade,
as nossas características, os nossos estilos de aprendizagem, mas a gente troca com o mundo. Gostei, Adilene, aí de lembrar do McLuhan, isso mesmo, né? E isso a gente coloca, e eu trago aí, isso é impregnado, né? Também, não existe também uma massificação. A gente carrega nessa nossa linguagem, essa nossa identidade, né? As nossas características culturais. Né? Tudo que eu falei agora são categorias importantes que vocês precisam estar atentos, tá? Categorias que são conceito de cibercultura, que a gente falou. Quem falou sobre isso foi aquele livro da Edmeia, que ela busca base teórica também no Pierre Levy, e vários outros filósofos, e o sociólogo Castells, também, que a gente citou, tá? Vocês têm que compreender essa nova nomenclatura, vocês vão sair daqui com um glossário. Eu vou pedir para vocês criarem um glossário. Como vocês entenderem de vocês, como vocês entenderem esses novos nomes. Tem tanto nome em inglês, né? O desafio é esse também. Podem traduzir, colocar as características dessas novas nomenclaturas para vocês. Isso é importante, né? Trazer essa diversidade. Então, trazer essa participação de vocês. Quando eu vejo as referências que vocês vão colocando e que vocês vão trocando junto comigo, eu não falo sozinha, eu falo junto com vocês. Tá? Mas para isso existe uma ética. Quando eu trabalho em rede, eu preciso referenciar. Eu preciso dar referência. Quem foi que veio antes de mim? Quem foi que falou no conceito de sociedade em rede? Aí eu referencio o Castells, né? Eu referenciar quem é a fonte, é respeitar os meus antepassados, né? E a partir daí criar algo novo também. E a gente cria algo novo, principalmente nos nossos contextos educacionais. A gente está todo o tempo recriando no nosso cotidiano da educação. E para isso, gente, a gente só consegue se tiver engajado. Se olhar cada um de vocês, as figurinhas aí, às vezes alguns perdem um pouco o fio da meada, por isso que a aula está sendo gravada. E para a gente chegar no contexto da educação, eu vou levantar uma pergunta para vocês. Para a gente, se eu entendi essa linha histórica todinha, Karine, antes era desse jeito, o processo de informação e comunicação. Informação, eu mandava uma carta. Depois, a gente começou a viver o mundo da mídia de massa, a TV. Ela está presente até hoje. Né? Esse meio de comunicação de massa está presente até hoje. Mas como é que a gente lida com essa TV imbuída agora na Web 2.0? Em que eu troco e compartilho. Então, tudo isso é um cenário cultural e social que mudou o jeito da gente se informar e o jeito da gente se comunicar, ao passo que mudou o jeito da gente se informar e comunicar, mudou o jeito que a gente aprende. Poxa, chegou na aprendizagem, Karine. Como é que eu aprendo em rede? Né? Eu vou finalizar a aula de hoje, agora, com essa questão. Como é que eu aprendo em rede? Vou indicar a leitura de um texto para vocês, que vai falar um pouco sobre essa questão desse novo movimento, que não é só ter acesso. Eu preciso de formação, eu preciso de conteúdo, mas eu preciso também ter práticas sociais com as tecnologias, tá? Esse texto é de um livro que eu vou compartilhar, que foi feito coletivamente com educadores, jornadas virtuais. Compartilhar o link com vocês, esse primeiro capítulo, que faz essa reflexão, que mudou para os educadores, quais são as novas teorias de aprendizagem nesse novo cenário das tecnologias de informação e comunicação, tá? Por que é necessário aí a gente pensar outras formas de aprender? Porque aí eu vou ouvir um pouco vocês agora, vou pedir para que vocês leiam o texto, para vocês se apropriarem dessas novas linguagens, relembrar, gente, os paradigmas educacionais, desde a época do behaviorismo, como é que a gente aprendia antes?
E o que é que essa nova interatividade promove? Né? O que ela mobiliza? No professor, na sala de aula. Que nova sala de aula virtual é essa? Que vocês ficam vendo meu gestual, as minhas palavras do slide, a animação do vídeo. Mas até que ponto eu sou capaz de aprender? Só como se eu quebrar barreiras, se eu refletir, se eu interagir, igual a Eleonora está colocando aí, se eu raciocinar, né? Se eu recriar esse modelo. Ao passo dessa aula que está colocando agora, se vocês forem conseguirem efetivamente, quando eu faço eu leio um texto, sabe o que eu faço? Só escrevendo aqui um mapa. Eu escrevo palavras-chave do que eu aprendi. Eu faço, né, essa estratégia de mapeamento é fundamental. Esse mapa aqui não dá para vocês lerem, mas é para que vocês percebam como, com essa infinidade de informações, como o cérebro da gente funciona. Ah, eu estava lendo aquele texto, cliquei no link, foi para o texto da outra professora. Ele fala sobre o quê? O que é que ele vai o que é que ele me serve como teoria? O que é que ele me ajuda, né? Então, isso mobiliza uma outra infinidade de formas de aprender. Eu não estou mais numa aula, essa aula que a gente está agora, ela não funciona em espaço fechado. Vocês estão em aula desde ontem, quando eu compartilhei os links. Ela não está contando só com a carga horária do online agora gravado. E tem muitos educadores que estão perdendo essa noção, acham que o momento presencial tem que ser igual ao momento do online. Não é assim. Tá? Por isso que eu tenho que já finalizar a aula. Por quê? Porque o momento é apenas um motivador e um disparador de links. O tempo é diferente. As atividades de leitura que eu passei, que vocês tiveram antes, ela conta como carga horária. São atividades assíncronas. O comentário que vocês fazem no fórum, ela também conta como um momento de construção de conhecimento. Quando vocês estão aqui debatendo, comentando sincronicamente, vocês estão ao mesmo tempo comigo. Eu vou aprofundar um pouquinho mais esses conceitos com vocês logo mais, tá bom? À tarde. Mas só para fechar essas nomenclaturas todas que vocês conheceram. Vocês, como educadores e mobilizadores de aprendizagem, vocês estão num outro paradigma, que aprendem em rede. Se eu aprendo em rede, eu não estou só com aquele dado daquele aluno que apenas está lá acessando a informação. É o de empurrar a informação para o aluno. Eu tenho que promover atividades, e são recomendações, sugestões, tá? Que eu faço diante das minhas pesquisas, em que ele crie, ativo, isso, metodologia ativa. É a metodologia ativa sendo aplicada. Você está aí mobilizando que o menino pesquise, vá para os links, questione, se perca, comente, e depois ele cria um texto dele. Tá? Ele vai criar um texto dele. Ele vai compartilhar esse texto dele. Tá? O desafio que eu peço a vocês é que no final dessa aula, vocês me mostrem aí, na aulazinha da tarde, qual foi os escritos dos cadernos, o que é que vocês deixaram aí nas anotações de vocês. O que é que ficou? Que palavras marcaram? Tá? Do mesmo jeito que a gente pede para os alunos. Não precisa mandar print no grupo, senão o grupo vai ficar superlotado de imagens. Eu quero só visualizar, fazer uma foto coletiva aqui na nossa sessão da tarde. Para que a gente possa ver exatamente esse movimento do aluno que conectou, que compartilhou, que colaborou e que, né, cooperou com o outro. Os alunos que não conseguiram acessar estavam cooperando, ajudando um ao outro, e que a partir disso também, o quê? Criou em rede, tá? Se a conexão está falhando, deve ser minha conexão aqui. Eu vou tirar meu vídeo, então.
Quero muito agradecer vocês por esse momento. Quem não entendeu, eu vou falar novamente, tá? Vou falar bem pausadamente. O nosso desafio nesse ciberespaço, o que é esse ciberespaço? É o ambiente, é o novo ambiente. Milton Santos coloca o espaço-mundo. Eu não estou mais dentro de 4 paredes. Eu estou numa nova cultura em que eu aprendo em qualquer lugar e em qualquer tempo. Eu não tenho horário fechado, nem carga horária fechada para aprender. Por isso, o desafio de organização do tempo, e além de tudo, a Tereza está lembrando, essa autonomia, e a Adilene também, exige uma autonomia e uma organização do aluno para aprender, e uma vontade de aprender. As competências socioemocionais, a abertura ao novo, o questionar, esse movimento de si, de buscar, de curiosidade, de ser questionador, isso é fundamental para aprender nesse novo ciberespaço. E isso exige de nós, como professores, ser esse mediador, esse motivador. E isso, como diz Morin, Morin é um filósofo e sociólogo também, que coloca esse como é que você aprende? Será que eu ensino como eu aprendo? E que metodologias eu estou utilizando? Que metodologias eu utilizo para ensinar meus alunos? Se eles estão no outro ambiente, no outro ciberespaço, eu vou utilizar a mesma metodologia de horinha fechada, achando que ele só está aprendendo naquela carga horária fechada? Vocês acham isso? Tá? Então, assim, mobilizar essa geração C5 é o grande desafio, gente. Grande desafio, viu, Jane? Quem está comentando aí, tem alguns colegas, eu já vou parar a gravação e agradecer esse compartilhamento com vocês, para que realmente a gente chegue de uma geração que esteja conectado, que compartilhe experiências, que coopere com o outro, tá? Que esteja aberto a essa curiosidade de se conectar e cooperar com o colega. Eu agradeço muito esse momento. Vou parar a nossa gravação.